falar com vocês, tá certo? Sanzio, você está vendo que na minha tela você é o primeiro, né? Sim. Democraticamente, você vai ser o meu leitor do chat. Eu não sei o que eu leitor do chat, eu não entendi, mas pode ser. É Tem porque problema. quando eu começo a apresentar a tela, o que vocês estão vendo que é a minha tela completa é o que eu vejo também. Então, eu não consigo ver o que vocês estão falando no chat. Então, eu sempre peço para alguém na aula ficar lendo quando alguém falar. Lá, porque eu Ah, tá não vou bom. ver. Tá certo? É só Yasmin, isso você... mesmo. Só isso. Yasmin, você também, democraticamente, vai ser a minha calculeira de plantão, tá certo? Então, quando eu precisar de alguma conta, aí eu peço para você fazer na calculadora, tá bom? Ok. Eu digo democraticamente porque se eu perguntar quem quer, ninguém vai querer. Então, eu já faço, vai. Então, pronto. Por enquanto, eu ainda estou vendo o chat, tá bom, Sanzi? Gente, e aí, vocês conseguiram assistir a aula de Teorema de Pitágoras? Quer ver um monte de não? Na cara dura? Sim! Sim, que lindo! Vai lá, Sanzio. Então, Consegui. conseguiu, Elis? Perfeito. Deu para entender tranquilo? Deu. Pronto. O Teorema de Pitágoras, eu acho que da geometria plana, depois das áreas, é um dos teoremas mais importantes que vocês precisam. Ele está em tudo, incluindo na física. Quando vocês vão estudar vetores, se vocês já estudaram, vocês usam o Teorema de Pitágoras direto. Então, o Teorema de Pitágoras, ele é muito importante e sempre vai cair nas questões do Enem. Necessariamente ele cai na forma de geometria plana? Não, às vezes ele cai na geometria espacial. Mas o que ele diz? É que nós temos um triângulo retângulo em que existe uma relação entre esses lados do triângulo. Quem me diz? Vai, Elis ou Sanzio? Que relação é essa? Vocês Como assim, em assistem? relação que eles estão conectados a vértices? O triângulo retângulo tem seus vértices, tem um ângulo 90 graus. Os lados que formam o ângulo 90 graus se chamam o quê? Começa com K. Catetos. Os catetos e a hipotenusa, que é o maior lado, e o lado que está de frente para o ângulo 90 graus. Aí o que o Teorema de Pitágoras diz? Como é a fórmula? Eu lembro da fórmula, que é hipotenusa ao quadrado igual a soma Igual dos a catetos. cateto, a soma dos catetos ao quadrado. Pronto, Elis, você cometeu um erro de questão de vestibular. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque caiu, eu acho que foi da UFRJ. Ele dava um poema em que ele falava do Teorema de Pitágoras e ele pedia para você escrever por extenso o Teorema de Pitágoras. E aí, nas alternativas, dizia assim, a soma dos catetos ao quadrado. E isso tem diferença. Quando você diz a soma dos catetos ao quadrado, é assim. Eu tô falando dos dois ao quadrado, só que é um ao quadrado e o outro ao quadrado. Isso. Aí você diz assim, a soma dos quadrados dos catetos. Por que eu estou falando nisso? Porque como caiu uma vez por extenso perguntando, pode ser que caia de novo. Então, o Teorema de Pitágoras diz justamente isso. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, e não os catetos A somados... soma dos quadrados. Isso, a soma dos quadrados dos catetos, que seria o b ao quadrado mais o c ao quadrado. E essa foi uma questão que foi engraçada, porque ela, tipo, viralizou na época, ela é muito antiga, bem antiga mesmo. Era na época que existia vestibular. E aí falaram muito porque quase todo mundo marcava o que você falou, que eram os catetos somados ao quadrado. Por isso que você cometeu o erro de questão do vestibular, porque foi muito legal, porque pouca gente marcava a soma dos quadrados dos catetos, porque a gente acha sempre que é quase a mesma coisa, né? É só uma ordem, mas tem diferença. Então, o Teorema de Pitágoras fala isso. A segunda coisa importante sobre o Teorema de Pitágoras, que eu não sei se vocês assistiram, foi o triângulo pitagórico. Assistiram? Sim, eu só não entendi aquelas multiplicações que, tipo, era 2, 3 e 5, tipo, multiplicando. Aí eu fiquei, quê? Pronto. O triângulo pitagórico é o que a gente chama de triângulo pitagórico ou triângulo 3, 4, 5. Esse triângulo, ele é um terno pitagórico que seria o triângulo inicial, o que a gente chama de triângulo base. Só que nas questões, e muitas vezes, vocês conseguem lidar com triângulos que são maiores ou menores. Por exemplo, se a gente for pensar no nosso dia a dia,
e ele estiver falando, por exemplo, de uma escada encostada no prédio, não necessariamente essa escada vai ter 5 metros de comprimento, a altura do prédio 3 e a parte de baixo 4. Às vezes, a escada pode ter 10 metros de comprimento, mas continua sendo um triângulo retângulo. Então, esse triângulo pitagórico, ele diz assim, vamos para cá. Deixa eu colocar aqui o triângulozinho, porque eu sou péssima desenhando. Então, ele diz o seguinte, que se vocês tiverem um triângulo que necessariamente... que susto, pensei que tinha desativado. Necessariamente a hipotenusa for 5 e os catetos 3 e 4, qualquer triângulo que seja maior ou menor que ele também é um triângulo pitagórico. Mas é qualquer triângulo que seja 3, 4, 5? Não, essa regra só vale para triângulo retângulo, tá certo? Então, se for um triângulo retângulo, em que a hipotenusa for 5, automaticamente os catetos vão ser 3 e 4. Aí, o que vai acontecer? Eu posso criar um triângulo maior ou um triângulo menor. Elis, me diz um número qualquer. Entendi. Tipo, os múltiplos 10. dele vai ser só o triângulo maior. Perfeito. Então, ali, Elis disse 10, tá certo? Então, eu vou criar um triângulo maior. Eu vou multiplicar por 10 todas essas medidas. Então, um triângulo em que os lados sejam 30, 40 e 50, ele continua sendo um triângulo pitagórico, porque eu peguei o número 3, 4, 5 e multipliquei por um número fixo. Que número fixo é esse? É o que vier, tá certo? Então, não tem uma regra específica para esse número fixo, são triângulos proporcionais. Agora, a pergunta é a seguinte, esse triângulo, olha como minha coordenação motora é triste. Esse triângulo aqui, deixa eu pensar aqui. É pitagórico? Não, Por quê? porque eles não têm seus múltiplos proporcionais um ao outro. Perfeito. Apesar de ter aparecido 5, apesar de ter aparecido 3, e apesar de ter aparecido 4, aqui eu fiz 5 vezes 2, aqui foi 3 vezes 3 e aqui foi 4 vezes 4. Esse número que apareceu aqui, ele não foi fixo, então esse triângulo não é pitagórico. Deu para entender, gente? Agora o que seria? Sim. Pronto, posso começar as questões, né? Vai que alguém olhou a lista. Alguém tem alguma questão específica que quer perguntar? Professora, peraí, eu tenho uma dúvida. Então, Tá. para o triângulo ser considerado pitagórico, ele tem que ser, na hora de multiplicar ele, tem que ser pelo mesmo número em cada lado. Isso. Tem que ser o mesmo número. E a base dele tem que ser o 3, 4, 5. 3, 4 sendo os catetos, não importa qual é, o vertical ou horizontal, porque vai depender de como ele tá, né, o tamanho dele. E o 5 sendo a hipotenusa. Então, necessariamente tem que ser essa multiplicação, sim. E por um número fixo. Qual o que a questão aparecer. Entendi. Entendeu? Posso ir para as questões? Alguém tem uma questão em específico da lista ou eu vou na ordem? Pode ir na ordem, eu não olhei as listas assim, sem ser a de polígonos. Tá. Professora, espera aí, deixa eu só olhar aqui. Aqui eu fiquei em dúvida. Tá, deixa eu voltar. Sim, da lista? Eu posso deixar apagado o que eu estava fazendo? Sim, da lista. Deixa eu apagar, né? Tá, vou apagar aqui. A questão 4 do Enem. Certo. Questão 4. Deixa eu vir aqui, próxima página. Essa, pronto. Essa questão 4 é como eu falei para vocês, que ela cairia no teorema de Pitágoras e não necessariamente ela vai cair na forma de... Opa, cresceu demais.
na forma de geometria plana, tá certo? Então, essa seria um exemplo, perfeito. Vamos lá. Ela diz o seguinte, e ela, essa, quando vocês forem estudar a esfera, ela vai cair de novo, vou fazer ela de novo para vocês. Ela é uma questão clássica de esfera. Quando a gente fala em esfera, normalmente aparece questão assim. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, deixa eu tirar aqui, ativar aqui, lançar bochas que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las mais perto possível do bolinho. Aí, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançada. Aí, a figura 1 ilustra uma bocha e um bolinho que foram jogados em uma cancha. Então, tá aqui a figura, tá certo? Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros e que tenha ficado encostada no bolinho de raio 2 centímetros, conforme a figura 2. Essa é uma questão que tem a resolução, viu? Tá aqui, ó, o link. Mas eu vou fazer. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Então, o que a gente tem aqui? É que o raio da maior vai ser 5 e o raio da menor vai ser 2, certo? Aí ele diz depois assim: considere o ponto C como o centro da bocha e o ponto O, tá aqui, ó, como o centro do bolim. Sabe-se que A e B são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha. Então, tá aqui, ó, A e B, certo? E que a distância de A e B é igual a D. Então, tá aqui a distânciazinha. Nessa condição, qual a razão entre D e o raio do bolim? E aí? Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, raio 2, pronto. E aí, como é que a gente faria essa questão? Sempre que vocês virem questões em que vocês têm uma esfera, vocês sempre têm que tentar dar um jeito disso aqui virar um triângulo retângulo, tá certo? Então, qual saída vocês conseguem pensar aqui? Vou dar uma ajuda, hein? Vou ligar esses dois segmentos. E agora, como é que chega no triângulo retângulo aqui? Faz uma reta embaixo. Perfeito. E a reta tem que ser aqui, olha. Certo? Pronto, tá aqui o triângulo retângulo. Esse segmento de reta que a gente fez aqui, como ele é paralelo ao segmento AB, então a medida que eu achar aqui vai ser a medida de D, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Quando vocês tiverem duas esferas, tá? Que isso vai ser lá na frente, em que elas forem tangentes, tangentes externas, a distância entre os seus centros vai ser sempre a soma dos seus raios. Então, significa isso aqui, ó, que a distância daqui para cá é o raio da maior, certo? E a distância daqui para cá é o raio da menor, tá bom? Então, eu sei que essa distância aqui de CAO vai ser quanto? Sete. Perfeito, 7. Aí, veja só, a gente tem que essa distância aqui, ó, do centro até o ponto A é 5. E que a distância de O até o ponto B é 2. Só que eu fiz um segmento cortando aqui, ó, tá bom? Passando de O paralelo. Então, ó, se tudo é 5 e esse pedacinho é 2, quanto é que resta para esse pedacinho aqui? 3. Perfeito. Porque seria 5 menos 2. Pronto, agora a gente vai determinar o valor de D, tá certo? Então, é só usar o Teorema de Pitágoras. Precisa do Teorema de Pitágoras? Ó, hipotenusa 5 e um dos catetos 3, precisa do Teorema de Pitágoras? Não.
Triângulo pitagórico. Então, a gente sabe que D vai ser 4. Peraí, deixa eu... A hipotenusa não é 7, não? Ah, é mesmo, verdade, me abestalhei. Eu olhei para esse 5 que estava aqui. Então, vamos ter que fazer o Teorema de Pitágoras. Voltou, esquecem o que eu falei. Então, vamos lá. Obrigada. Quem foi que falou? Eu, tô brincando, Ian. Ah, Ian, tá bom, Ian. Obrigada, Ian, por falar. Então, ó, 7 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais D ao quadrado. Pronto. Aí, 7 ao quadrado, 49. 3 ao quadrado vai dar 9, mais D ao quadrado, tá certo? 49, com esse 9 aqui, eu vou passar para o outro lado. Então, 49 menos 9 vai ser igual a D elevado a 2. 49 menos 9 vai ser igual a 40. D ao quadrado vai ser 40, então D vai ser igual a raiz quadrada de 40. Gente, eu fiz essa troca aqui, alguém voou? Ó, o 40 estava aqui, de repente foi para o outro lado. Todo mundo entendeu essa troca? Ou alguém voou? Eu entendi aí. Tá. É o seguinte, não esqueçam, se eu trocar simultâneo, não precisa fazer troca de sinal. Aqui é o seguinte, a gente pode achar a raiz aproximada de 40 ou tentar simplificar. Vamos para as alternativas. Pronto. Nas alternativas, deixa eu olhar aqui, todas estão na forma de raiz, certo? Como elas estão na forma de raiz, significa que a gente pode simplificar, não vamos tentar aproximar essa raiz, tá certo? Então, vejam só, vocês concordam que 40 é a mesma coisa que isso aqui? 4 vezes 10? Sim. Pronto. E que raiz quadrada de 4 vai ser 2. Certo? Então, nós teríamos 2 raiz de 10. Tá certo? Pronto. Então, essa distância vai ser igual a 2 raiz de 10. Aí, o que ele pede mesmo? A distância entre D e o raio do bolinho. Não. Qual a razão entre D e o raio do bolinho? E aí, como é que vai ficar essa razão? Vai ser a raiz de 10, né? Porque o raio do bolinho é 5 ou 2? 2, aí quando dividir vai coisar os dois. Perfeito. Então, a razão vai ser 2 raiz de 10 dividido por 2. Então, resposta, raiz de 10. Letra E, tá certo? Então, resposta, letra E. Ela tinha até a solução, tá certo? Então, beleza nessa questão? Então, assim, essa questão é uma questão fácil e difícil ao mesmo tempo. Por quê? Ela é fácil porque, no fim, é Teorema de Pitágoras, mas o difícil é que pouca gente consegue enxergar que tem que formar esse triângulo aqui, e tem gente que esquece essa propriedade das esferas tangentes, que se elas tiverem tangentes, a distância entre os centros vai ser sempre o somatório dos raios. Se vocês lembrarem desses 2 detalhes básicos, que seriam essas distâncias, o somatório ser, né, a distância entre os raios, os centros, e lembrar de fazer esse segmento paralelo, vocês conseguem montar o triângulo retângulo e desenrola a questão. Então, assim, é uma questão bem bonita, porque ela parece ser de esfera, envolve um pouco do conhecimento de esfera, mas no fim vai para geometria plana, tá certo? Tem mais alguma questão? Professor, as esferas tangentes é só porque elas estão encostadas? Isso. Qualquer coisa tangente, elas sempre vão estar encostadas e com um único ponto em comum. A diferença de uma reta, de uma esfera tangente ou secante, é que se você tiver, por exemplo, 2 esferas secantes, você consegue ter 2 em pontos de encontro. Então, 2 esferas secantes seriam, por exemplo, esferas desse tipo aqui. Um aqui e outra aqui. Então, você teria 2 pontos de encontro. As tangentes, basta que ela esteja tocando em um único ponto.
que é diferente de esferas exteriores. Exteriores é nessa situação aqui, ó, em que elas ainda não se tocaram. Ou interiores, elas podem estar uma dentro da outra, mas não se tocar. Então, tem um ponto comum, é tangente. Mais alguma pergunta? Não? Beleza? Vou lá para a ordem? Vamos para a ordem. Então, vamos lá. Questão... Eita, não é para cá, não. Vou voltar. Para a questão 1. Tá bom? O tamanho eu cresço mais um pouquinho. Vou crescer mais um pouquinho. Pronto. A questão 1 diz o seguinte. 2 móveis A e B estão se deslocando por 2 estradas retilíneas que se cruzam no ponto P. Então, aqui... Gente, tá indo muito rápido? Não, né? Tá tranquilo, né? Tá sim. Tá. Aqui é o ponto P. Aí, conforme elas entram em um ângulo reto. Então, tá aqui o ângulo reto. No exato momento em que o móvel A está a 6 quilômetros de distância do ponto de cruzamento P, então, ó, A está a 6 quilômetros de distância de P. E que o móvel B está exatamente a 8 quilômetros de P. Portanto, a distância em linha reta entre A e B é... E aí, precisa do teorema de Pitágoras? Não. Não. É lindo o teorema de pitagórico, né? Porque ele facilita a vida da gente. Então, ó, 6 é 3 vezes 2. 8 é 4 vezes 2. Então, x vai ser 5 vezes 2, 10. Morreu Maria Preá. Acabou. Então, assim, ele é muito bom, porque vocês ganham muito tempo de resolução de questão, que é uma coisa muito importante para as provas do Enem, que é da CRIA, né, a prova. Então, são questões em que vocês não podem se dar o luxo de ficar fazendo continha, tá certo? Se é possível. Tem gente que é meio cético. Professora, mas eu gosto tanto de fazer o teorema de Pitágoras. Eu sei que você gosta, mas o Enem você precisa ganhar tempo. Então, vai para o triângulo pitagórico, que é mais prático, tá certo? Então, comecem a gostar dele. Questão 2. Próxima questão. Uma escada, essa questão é muito interessante, de 13 metros de comprimento, encontra-se com uma extremidade superior apoiada numa parede vertical. Então, vamos lá. Olha, eu tenho aqui... Sumiu. Tá aqui. Cadê? Tá aqui. Isso aqui seria a parede, tá certo? Ai, 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 que tá ruim. Diminuir. Pronto. Então, isso aqui seria uma espécie de parede, tá bom? E aí, você teria uma escada, em que ela tá encostada aqui. Certo? Essa escada, ela tem 13 metros. Opa! Ela tem 13 metros. E fala assim, na parede vertical de um edifício e a parede inferior, né, apoiada no piso horizontal. Então, aqui é o piso, tá certo? Desse mesmo edifício a uma distância de 5 metros da parede. Então, ele está dizendo que essa distância aqui, olha, essa distância aqui é 5 metros, tá certo? Ou seja, da parede do edifício para o fim da escada. Se o topo da escada deslizar 1 metro para baixo, significa que ela fez isso aqui, ó. Ela deslizou. Quando ela desliza, ela continua com 13 metros, tá certo? Então, ela vai fazer esse procedimento. Então, ela estava aqui, escorregou, então ela deslizou para frente, tá certo? Ela deslocou aqui 1 metro, tá certo? Aí, o valor que mais se aproxima de quanto a parte inferior escorregará então ele quer saber de vocês isso aqui, ó.
esse pedacinho aqui, certo? Que eu vou chamar aqui de x. Quem me diz uma saída? Deixa eu ajeitar esse 3, tá tão feio. Eita, pílula, eu meio que apaguei aqui. Quem me diz uma saída? Ninguém? Achar o cateto Tá de normal e somar 1 metro depois? Quase. Porque, assim, o fato dela deslocar 1 metro para cá, não significa que ela deslocou 1 metro embaixo. Mas é perfeito. Você vai descobrir o cateto normal, que eu acho que o cateto normal que você está falando é isso aqui, ó. É? Isso. Pronto. Eu não vou chamar de A, não, porque senão a gente vai confundir com o teorema de Pitágoras. Vou chamar aqui de B. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, B ao quadrado mais 5 ao quadrado, que seria essa medida aqui, ó, sem deslocamento. Aí, o que a gente vai ter? 169 igual a B ao quadrado mais 25, certo? Aí, 169 menos 25 vai ser igual a B ao quadrado. Então, B ao quadrado vai ser igual a 144, tá certo? 144 seria a medida do B ao quadrado. Então, B vai ser a raiz quadrada disso aqui. Significa que B vai ser igual a 12, beleza? Então, vamos lá. Continuando sua teoria. Quem foi que falou? Foi Ian? São. Tá. Então, vamos lá. Ó, agora eu sei que 12 é tudo. E escorregou 1. Então, qual é o tamanho desse novo cateto que está aqui? 11. Perfeito. Pronto. Então, agora a gente tem um novo triângulo retângulo, que continua sendo 13 a hipotenusa, só que agora o novo cateto é 11, e aqui embaixo vai ser x mais 5. Aí aqui entra numa seguinte situação, vocês têm duas opções de saída. A número 1 é fazer o teorema de Pitágoras usando x mais 5. Mas esse x mais 5, ele vai utilizar um produto notável, que é aquele, o quadrado da soma. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fica um pouco mais trabalhoso, porque pode cair em Bhaskara. Então, o que vocês vão fazer? Ao invés de usar o x mais 5, eu vou dizer que x mais 5 é uma letra... Opa! Eu vou dizer que x mais 5 é uma letra qualquer, sei lá, C, tá? Para poder acompanhar o teorema de Pitágoras. Então, ao invés de usar x mais 5, eu vou usar C, certo? Aí você só tem que ter cuidado para não se emocionar e esquecer de converter, né? Mas fora isso, então o que eu vou fazer? Ó, 13 ao quadrado vai ser igual a 11 ao quadrado mais C ao quadrado. 13 ao quadrado a gente já sabe, 169. 11 ao quadrado é 121. C ao quadrado. Minha calculeira, você agora vai trabalhar. Prepara a calculadora aí. Aí, olha só. 169 menos 121 igual a C ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 48. Quanto é que dá a raiz quadrada de 48? Dá 6,48. 48, né? Depois do 8 vem o quê? 0,74. Então, tá certo. Pronto. Então, 6,48 é o valor aproximado de C. Mas vejam só, na questão, tá aqui, C é isso tudinho.
E eu quero saber só isso aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Somar. Isso, na verdade, subtrair, né? Porque seria assim, x mais 5 vai ser igual a 6,48, né? Então, quando passar para o outro lado, vai subtrair. Então, ou pensar assim, qual é o número que somado com 5 dá 6,48? Então, x vai ser aproximadamente 6,48 menos 5. Então, x vai ser aproximadamente 1,48. Beleza? Professora, Oi. na realidade, a raiz quadrada é 6,92. Ah, é 92? Então, apaga, apaga, apaga. Mas na minha dá 6,48. Faz de novo aí. Raiz de 48. É isso mesmo? Ou 6,92? Vamos ver no gabarito. Pra Aqui. mim dá 6,92. 6,42. 6,92. Ah, 92. Tá, beleza. Certo. Então, vamos lá. 6,92. Ajeita aqui. E ajeita aqui. Então, apaga, apaga. 6,92. Então, 6,92 menos 5, isso vai dar aproximadamente 1,92, ou seja, aproximadamente 2. Resposta letra B. É interessante essa questão, né? Eu achei ela bem interessante porque a gente tem que visualizar essa questão do deslize. O que vocês acharam dela? complicada. Ela é bem complicadinha mesmo, principalmente porque vocês têm que fazer o Teorema de Pitágoras 2 vezes, e tem gente que vai pelo caminho tortuoso, que é desenvolver isso aqui. Pouca gente pensa nesse pulo do gato. Então, toda vez que vocês tiverem alguma questão de geometria, em que envolve o Teorema de Pitágoras e que tem um somatório para elevar ao quadrado, não façam isso, dá muito trabalho, porque ficaria assim, ó. Eu nem vou terminar a conta, mas seria assim: 13 ao quadrado igual a 11 ao quadrado, mais, aí lá vai, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, caiu numa equação do segundo grau. Ia ter que fazer Bhaskara, x' x 2 linhas, para poder chegar na resposta. Então, muito mais trabalhoso do que a gente fazer só substituindo por outra letra, né? Então, muito cuidado com isso. Se tiver somatório, não desenvolva ele, tá certo? Posso ir para a próxima? Pode. Pronto. Então, vamos lá, ó. Questão 3. 3. Considere a figura formada por 2 triângulos retângulos justapostos, qual o valor de y? Pronto. Ele quer saber o valor de y aqui, ó. Então, para fazer o valor de y aqui, a gente tem que usar o Teorema de Pitágoras 2 vezes. Mas vamos ver se precisa realmente? Ó, 9... Eu fiz 2 vezes. Fez 2 vezes, né? Olha só. Foi. 9, 3 vezes 3. 12... 4 vezes 3. Então, fuja do Teorema de Pitágoras, ó. X é 5 vezes 3. 15. Tá certo? Tá errado fazer o Teorema de Pitágoras? Não, mas assim é mais rápido. Agora, a gente vai ter que usar o Teorema de Pitágoras, porque 17, né? Não tem nada a ver com múltiplo de 5. Então, agora, vamos lá. Então, 17... 15 ao quadrado. Isso. Eu fiz 15 ao quadrado igual a 17 ao quadrado mais x ao quadrado. Pronto. Mas o 15 é x. Você quis dizer 15 ou 17 ao quadrado? Eu fiz 17 ao quadrado mais x ao quadrado.
Ah, não, porque ó, o 17 ele está de frente, ó, olhando para o ângulo de 90 graus. Então, o 17 é uma hipotenusa, porque aqui são dois triângulos, Então né? eu troquei. Trocou a hipotenusa com cateto. Aí, Foi. isso. Então, ó, 17 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, que é 15, mais y2. Pronto. Quanto é que dá 17 ao quadrado, minha calculeira? 289. Pronto. Aí, 15 ao quadrado é 225, né? É. Pronto. Aí, 289 menos 225. 64. Pronto. Então, y ao quadrado vai ser igual a 64. Raiz de 64, que é igual a 8. Perfeito. Pronto. Que é 8. Resposta letra A. Acabou. Tá certo? Então, só tem que ter cuidado para não se emocionar aí. Essa aí deu pra entender, mas melhor do que a outra. A outra é azeda de engolir, né? É. Mais simples. É mais simples, é. O lado ruim é que não é comum cair assim no Enem. Ela é muito paybuff. Mas ela é mais simples, bem mais simples. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais outra. Dá. Cadê? Essa daí eu não entendi nada. Pronto. Nadinha. Perfeito. Questão. Ui, cresci demais. Chega? Pronto. Essa aqui é o seguinte. Em uma residência, há uma área de lazer com uma piscina redonda de 5 metros de diâmetro. Primeira pegadinha, a gente se emociona e acha que isso aqui é o raio. Mas quem lembra? O diâmetro é o quê? É o raio vezes 2. Isso, perfeito. Significa que o raio dessa piscina, na verdade, é 2,5 e não 5 metros, tá certo? Então, aqui é 2,5, esse pedacinho aqui, ó. E esse pedacinho aqui também. Certo? Nessa área, há um coqueiro representado na figura no ponto Q. Se a distância de Q coqueiro ao ponto de tangência T da piscina é 6 metros, então aqui, ó. Aí ele disse que DQ é igual à distância de QP, aí ele quer saber qual é essa distância que é da piscina, né? Então ele quer saber essa distância aqui, ó. Certo? Então essa questão é muito parecida com a da escada, que vocês vão ter aqui um pedaço que é D e outro pedaço que é 2,5. Então, ao invés de vocês fazerem D mais 2,5 e desenvolver isso aqui, dar a cria para virar uma equação de segundo grau, vocês vão dizer que isso aqui é um valor qualquer, como a hipotenusa A, tá certo? Aí a gente faz o teorema de Pitágoras normal. Então, vamos lá. Ó, quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, 2,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vamos lá, minha calculeira. Quanto é 2,5 ao quadrado? 6,25? Confira. Isso. Né? Pronto. Mais 36. Pronto. Então, A ao quadrado vai dar 36 mais 6,25, você dá 42,25, não é isso? Isso. Agora, quanto é essa raiz? É isso mesmo. Peraí. Tá. Eu não tenho como ser calculeiro não, viu, professora? Porque eu não tenho calculadora científica, não. 6,5. Dá 6,5 aqui. E depois do 5, vem mais alguma coisa? Não, só 6,5. Pronto. Então, vejam. A gente sabe que A é 2,5 mais D, né? Então, se 6,5 é igual a D mais 2,5, quanto é que vai ser o valor de D? Subtração, né? 6,5 menos 2,5, 4. Gente, eu tô sentindo que ninguém me perguntou, mas eu vou responder. Vocês pararam para pensar que se essa questão caísse no Enem e vocês não tivessem calculadora, o que vocês iam fazer?
Eu ia falar isso agora. Como é que a gente vai Chorar? fazer, professora? Chorar? Não. Existe uma forma de se determinar uma raiz aproximada. Claro que essa raiz não vai ser exata, porque exata só para a calculadora. Quando eu digo exata, é achar esse 6,5 perfeitinho, certo? Mas tem como vocês chegarem numa aproximação e tentar chegar na alternativa que mais se encaixa. Como é esse macete? É assim. Toda vez que vocês tiverem um número que quiserem determinar a raiz, e ele não for uma raiz exata, que no caso é o 42,5, mas essa regra não vale só para o 42,25, vale, por exemplo, para o raiz de 2. Vou começar com raiz de 2, tá certo? Se eu quiser saber o raiz de 2, que a gente sabe que é um número irracional, eu vou procurar um número que tenha raiz exata antes e depois dele, certo? Se o 2 está entre 1 e 4, significa que a raiz de 2 vai estar entre a raiz de 1 e a raiz de 4. E aí vocês vão calcular a raiz deles, que é os que vocês sabem. Então, significa que a raiz quadrada de 2 está em um número entre 1 e 2, certo? Aí vocês vão fazer o seguinte. Considere isso aqui como uma régua de 1 centímetro, tá certo? E que o meio mesmo, a distância central, seria o 0,5. Aí vocês vão se perguntar, o 2 está exatamente na mesma distância entre o 1 e o 4? Sim ou não? Sim. Não, porque ó, você tem 1, 2. Aí para chegar no 4, você ainda passa pelo 3. Então ele não está na mesma distância, tá certo? Significa que esse 2, ele está por aqui, ó. A parte decimal da raiz de 2, ela vai estar bem próxima do 0, que seria o primeiro número. Isso aqui é para vocês determinarem a parte quebrada, tá certo? Então, como o 2 está bem próximo, mais próximo do número 1 do que mais próximo do 4, significa que essa raiz vai ser alguma... Se tivesse na mesma distância, aí você diria que essa raiz é aproximadamente 1,5, certo? Mas como não está na mesma distância, ele está mais próximo do 1, significa que seria um número abaixo de 1,5. Por exemplo, 4, né? 4. Então, é aproximadamente 1,4. Se fosse o 3, ele está mais próximo do 4. Então, seria um número acima de 1,5. Tá certo? Então, seria, por exemplo, 1,6, 1,7. Então, dá para vocês terem uma ideia de como seria essa raiz, tá certo? Então, é assim que vocês fazem lá, sem calculadora. Aí, vamos para cá. 42,25. Qual seria o número com raiz exata antes do 42? Seis. Perfeito. Que é o 36, não é isso? Então, a raiz dele é 6. Então, significa que o próximo número é o 49. Certo? Pronto. Aí, agora vocês vão se perguntar, o 42,25 está mais ou menos no meio, tem que ser exatamente no meio, não, está mais ou menos na mesma distância, ou está mais próximo do 36 ou mais próximo do 49? Aí vai fazendo a conta, né? 36, aí 37, 38, 39, 40, 41, 42, 6 números. E 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Então, 7 números. A distância é quase a mesma, tá certo? Mas ele está um pouquinho mais próximo do 36. Significa que essa raiz seria aproximadamente 6,5 ou 6,4, mas 6,5 e 6,4 não faz diferença quase nenhuma aqui. Vocês iam chegar no 4 do mesmo jeito, porque quando vocês fizessem 6,5 menos 2,5, ia dar 4. E 6,4 menos 2,5 ia dar 3,9. Ó, ia dar certo do mesmo jeito. Eles nunca vão botar alternativas muito coladas. Vocês vão sempre conseguir fazer uma aproximação. Deu para entender como é a aproximação de raiz? Sim. Interessante, né? Então, é assim que vocês escapam quando tiver número decimal e precisar achar raiz numa prova de vestibular. O lado bom é que a maioria das questões do Enem, quando dá uma raiz cavernosa dessa, eles deixam nas alternativas lá com a raiz. Mas pode acontecer, tá certo?
Pronto. Eu só tenho 5 minutos de aula, tá certo? Então, deixa eu resolver as coisas que eu tenho que resolver com vocês. Deixa eu passar aqui. Pronto. Nós temos aqui questão... Deixa eu ver. 5. E depois as do Enem, né? Pronto. Só restou uma questão, que é a questão 5. Quem é a primeira pessoa que falou no chat? Eita, coitado, não vai querer nunca falar mais no chat. Quem foi a primeira pessoa, meu leitor? Guilherme Melo. Guilherme, pronto. Guilherme, esse é seu presente para a aula que vem, tá certo? O lado bom é que você só vai apresentar de novo quando fechar o ciclo. Então, Guilherme vai apresentar essa questão, a questão 5, tá? Eu vou escolher só mais uma pessoa, que vai ser da do Enem. Vai ser essa questão 3 do Enem, tá certo? Quem é a segunda pessoa do chat? Diogo. Bianca. Pronto, Diogo. Então, Guilherme e Diogo, vocês foram sorteados, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Ui! Vocês foram sorteados para a próxima aula. Então, é aquele esquema. Vocês vão... Sai daí. Foi Diogo mesmo? Foi Diogo, não? Então, Eu tá Diogo aqui. A falar no chat ou a na falar no ordem? chat. É no Bianca. Bianca, pronto. Eita, quase que Diogo se tora agora. Pronto, Bianca, então você que é a presenteada, viu? Então tem três vencedores hoje, né? Felipe vai me passar a gravação, que eu acho que é mais fácil. Guilherme, a questão 5, e Bianca, a questão 3 do Enem. Lembrando que essa lista tá lá no GSA de vocês, tá certo? Nessa parte aqui. Quem não lembra... Professora, Oi. foi porque a senhora entrou depois da gente, e aí aqui tava Guilherme Melo e Diogo. Quando a É, senhora... no meu também. Pra Ah, gente é? primeiro tá eles Eu dois. perdi de Bianca. Ah, entendi. Então fica Guilherme e Diogo. Então os dois primeiros do chat foi Guilherme e Diogo? Qual foi a ordem? Foi pra gente. Quem foi o primeiro mesmo? E depois Guilherme. E depois Diogo? Foi. Pronto, então Guilherme fica com a questão 5 e Diogo com a 3 do Enem. Voltou, Diogo, para tu, a batata quente. Então, aí na próxima aula, Guilherme e Diogo, quando vocês apresentarem, aí vocês vão vir aqui e responder e marcar justamente a questão 5 para Guilherme e a questão 2 para Diogo. Adriano respondeu aqui, eu acho que é porque ele não sabia que tinha que marcar alguma coisa. Tá certo, Adriano? Então, eu vou devolver para tu sem nada. Que aí você me marca de novo, tá certo? Eu acho que eu vou ter que excluir a sua resposta. Oi? Aí o resto da turma não precisa fazer? Não. Só na próxima aula que eu vou pedir outra leva de pessoas que vai ser justamente da de polígono, tá certo? Então, não precisa... Professora, a senhora vai passar a questão do dia hoje? Sim, vou publicar agora. Cadê? Ela era para estar aqui. Cadê a questão do dia? Tá aqui. Aí essa todos têm que fazer, tá certo? Guilherme perguntou se só apresenta uma vez no bimestre. Na verdade, apresenta uma vez a cada ciclo. Quando todos apresentarem, aí você pode voltar a ser sorteado, Guilherme. Então, você escapou por enquanto. Todos da turma, quando fizerem a apresentação da atividade, aí você pode voltar. Pode ser que seja só uma vez no bimestre, mas pode ser que seja mais de uma vez. Mas você nunca vai apresentar 2 vezes no mesmo ciclo, tá certo? Então, agora do grupo da turma toda, você escapou por enquanto, até fechar todo mundo. Tá bom? Próxima aula, como polígonos vai ser maior, então eu vou pedir umas 7 pessoas. Provavelmente, tá certo? Pronto, então tá aqui a questão, tá certo, do dia, e aí as únicas pessoas que vão responder essa parte da apresentação, na semana que vem é Guilherme e Diogo, ninguém responde, tá certo? Pronto, com relação ao conteúdo, essa aqui, tá certo? Lista de geometria plana, tá bom?
Vocês têm alguma dúvida, principalmente Guilherme e Diogo? Sobre as questões? Não, né? Aí já é pra gente começar a fazer de polígonos. Isso. Aí agora, eu tinha botado numa única semana, né? Porque ia ser semana passada. Aí vocês vão assistir essas aulas aqui, ó. Polígono, soma de polígono, áreas, tá certo? Área do quadrado, losango, porque eu talvez dê tempo da semana que vem a gente chegar nas áreas, tá certo? Aí vocês assistem essas aulas e vêm para essa listinha aqui de polígonos, tá bom? Já é a da próxima semana de vocês, que é isso que a gente vai começar a fazer, tá? Ok. Pronto, tarefinha de casa, presente para vocês de fim de semana, né? E aí, gente, foi tranquilo hoje? O que é que vocês acharam? Foi tranquilo, sim. Tá. Toda vez que vocês se sentirem desconfortáveis, ou que tá rápido, ou que tá lento alguma coisa, vocês vão me comunicando, tá bom? Que bom, Maria. Então, Sânzio, depois você compartilha comigo. Amanhã eu devo estar cortando, fazendo os cortes dessa parte que a gente está conversando, né? E já coloco lá no YouTube e vou criar a playlist e boto só o link da playlist lá no GSA. Fica mais fácil de vocês acharem. A pergunta número 2. Quando eu for fazer o corte, vocês querem que eu deixe essa parte da escolha, sempre eu deixo a parte da escolha dos apresentadores? Essa parte que, no caso, eu escolhi Diogo e Guilherme, ou eu posso cortar essa parte? É bom deixar, né? Pronto. Então, eu sempre vou parar a aula até essa parte, tá certo? Da apresentação. Beleza?